Bom dia, pessoal. Saudações tricolores. Feliz. Hoje estamos todos felizes, né, pô? O Fluminense ontem, tirou aquela urucubaca, pô. Jogamos bem, vencemos. Poderia ter sido melhor. A gente poderia pelo menos ter aberto 2 gols, né? Porque a gente tem um jogo agora na semana que vem e essa vantagem não foi garantidora da gente chegar na semana que vem e estar classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, mas demos um passo importante, principalmente vindo da sequência de jogos que nós estávamos vindo. Vamos conversar sobre isso? Então, bem-vindo ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Vamos falar do jogo de ontem, vamos falar das contratações e vamos falar do próximo jogo, Grêmio, outro gaúcho, com o Mano. Vai ser um encontro de ex-técnicos, o Mano e o Renato. Mas vamos falar do jogo de ontem. E você que está de bobeira aí, está chegando agora no canal, se inscreve aí, não custa nada, é de graça, não cansa o dedo e ajuda o canal. Tá ok? Vamos lá, vamos falar do Inter. Primeiro, a situação do Fluminense, o ambiente, né? Nessas horas começam a acontecer começam a aparecer um monte de disse-me-disse, fofocas. O pessoal no Twitter dizendo que o Renato estava por uma linha, estava pendurado numa linha 10, com cerol. Estava pendurado na linha 10 com cerol, estava sangrando. Se não ganhasse, já estava espaço, já estava montado, o circo já estava tudo montado para ele cair. A gente com medo, natural medo. Pô, vamos perder de novo, vai ser uma desgraça isso. Cadê aquele time do Mundial? E fomos pro jogo. Aí, uma hora antes do jogo, a gente lê a escalação. Aí a gente começa a tremer um pouco mais. Porque o Guga teve uma participação para lá de péssima contra o São Paulo. Aí você vê a escalação, não está nem Fuentes, nem René. O Wagner está no banco e quem é que está na lateral esquerda? Guga. Pô, você começa a tremer naquela hora, né? Pô? Aí na direita, Soteldo, o mascote. Não, vai ser difícil. Mas vai ser muito difícil. Aí começa o jogo, o Internacional parte para cima. Fala assim, vai ser difícil pra caramba. Aí do nada, o Bagre que eu adoro, porque eu não o acho Bagre. Nunca achei o Serna Bagre. Bagre não é o Serna não é um caracaço, mas não é um Bagre. E tendo espaço para jogar, ele é melhor que muito jogador que a gente vê por aí. Aliás, tendo espaço para jogar, ele é um dos melhores jogadores do Fluminense. Ele brigou pela bola, deu um canhão no travessão, na trave, na junção. Bola voltou, o cara não conseguiu rebater direito. Aí o Everaldo, o Eve, pega de primeira. Gol. Assim, começamos ali a lavar, a tirar os maus fluidos. Aí o Fluminense foi jogando direitinho, os caras vieram para cima, o que é natural, e conseguiram achar um gol. O pior de tudo é o seguinte, o Guga não estava jogando mal. Aquele Guga que a gente estava apavorado, não estava jogando mal. Aí empatou. Pensamento de 200% da torcida do Fluminense. Agora fodeu. Agora os caras vêm pra cima, é uma questão de tempo. Agora é uma questão de tempo. Os caras com 33, 32, 34, 35, até 35 minutos do jogo, o gol foi antes dos 35. Agora os caras vão matar. Aos 40 minutos a gente achou o segundo gol e foi um golaço. Um golaço que começou com o Martinelli, o Mortonelli, como uma grande parte da torcida, torcidinha. Para quem não conhece, está chegando aqui agora, torcidinha, eu chamo aquela torcida chata pra cacete, que sempre é uma torcidinha de sofá. Começa por aí, uma torcidinha de sofá. E no Maracanã é aquela torcidinha que está esperando para começar a vaiar. É a torcidinha. A torcidinha, o Mortonelli para torcidinha. O Martinelli é um craque? Não é um craque, mas é um muito bom jogador. E voltou a ser aquele. Ontem voltou a ser aquele jogador do Mundial. O Martinelli jogou pra caramba, mano. O Martinelli me rouba uma bola, sai jogando reto.
A bola chega no Serna, o Serna faz uma jogada espetacular. Ah, ele é ruim no 1 contra 1, passou por 2. Passou por 2 e botou pro Everaldo pegar de primeiro. Puta, lindo. Outro golaço. Aliás, o Everaldo tem uma coisa interessante. Eu espero que ele volte a fazer gols. Porque eu não faço parte desse pessoal que desce a ripa no Everaldo, não. Porque é por uma coisa simples. Se você for ver, vai no SofaScore, vê lá, ou no Gol, ou no SofaScore não, ou no Transfer Market, ou no Gol. Vê o cara, vê a campanha do cara, a vida do cara, vida pregressa do cara. Vocês vão ver que o cara faz gol, pô. Mesmo sendo reserva no Bahia, ele fazia gol. Ah, ele perdeu um gol, pô. Eu tô cansado de ver um monte. O Fred já perdeu gols feitos. Todos os Pelé já perdeu gols feitos. Pelé, tá bom? O Messi já perdeu gols feitos. Então, o que ficar pescando os gols que o cara perde, mas é impossível. O cara não tem. Detesta tanto que não consegue colocar os gols que o cara faz. Não consegue. Ele tá vendo os gols, mas não vou colocar isso aqui não, porque eu detesto esse cara. Quero matar esse cara. Mas o Everaldo do Fluminense, ele deve ter feito uns 8 gols esse ano. Desses 8 gols, uns 5 foram golaços. Uns 5 foram golaços. Teve aqueles 2 gols contra o Águia. Foi Águia? Acho que foi Águia ou São José, um desses 2. O gol contra o Sport foi o gol que nos deu a vitória contra o Sport. Uma cabeçada de quem é centroavante. O gol, acho que foi contra o Aparecidense lá em Brasília. Também de cabeça, que ele mata o goleiro. Ontem, os 2 gols, uma bola de primeiro e um sem pulo, por uma virada. Então o cara consegue fazer uns golaços. Ele não é mau centroavante. Aliás, eu estou muito à vontade de falar isso. Falei ontem, o Everaldo está mal. Mas é só voltar aqui, que eu falei umas 3 ou 4 vídeos diferentes e falei assim, esse cara não é mau centroavante, não, ele sabe jogar, ele só precisa acreditar nele. No Mundial, cansei de falar isso. E falei mais do que isso. Se o Everaldo tivesse chutado aquela bola e tivesse feito gol contra o Borussia, 90% do que reclamavam dele não estariam reclamando. Porque ele, ao contrário do Cano, o Cano é finalizador. O Everaldo é centroavante. Aí ele é espetacular? Não, ele é um centroavante comum. Qual nota você dá para ele como centroavante? 6, 5, 7. Se ele tiver gente boa jogando com ele, aí vira 8. Que é o que a gente está esperando. O Fluminense tem que contratar um 10. Se contratar um 10, o Everaldo vai subir de produção. Aliás, o Cano também. Então essa escalação foi horrorosa. E o Soteldo logo de cara mostrou que nunca deveria ter sido contratado. É um cara bichado. É um trabalho, o Filé vai ter que ganhar muita hora extra. Muitas horas extras. Porque esse cara é um cara bichado. Lamentavelmente. O Serna é o bagre para uma parte da torcida, mas não é bagre. Não. Você, meu amigo, que acha que ele é um bagre, você tem resquícios de torcidinha. Ele não é um cara ruim. O Serna é um bom jogador. Agora, você gosta do Keno. Viu? Repara, o Keno ontem teve a mesma chance do Everaldo de chutar uma bola para gol e de fazer 3. Ele procurou passar a bola para pegar o cara e fazer o gol. Concordo. Mas era para ele ter chutado. Ele estava na pequena área, era para chutar. Ele tentou fazer uma coisa que eu não acho errada, não. Mas ele jogou para trás do cara. Se joga 1 metro na frente, tinha sido 3-1 pra gente. Mas você adora o Keno. O Keno é o bom no 1 contra 1, contra o Aparecidense, contra o contra o San José, no Maracanã. Aí ele é ótimo no 1 contra 1. E o outro é um bagre, mas o outro é um bagre que faz assistências pra caramba, briga pra cacete, não se esconde, não tem vergonha de errar, porque ele tenta. Então eu gosto muito do Serna. E pro próximo jogo, quem é que vai? Próximo jogo, lá, o jogo aqui. Próximo jogo que eu falo é o próximo jogo do Internacional. Eu acho que o Fluminense tem que manter a pegada, não tem que jogar para vamos garantir, não garante porque isso é uma merda. Não garante, parte para dentro, joga para ganhar o jogo, mantenha o Internacional lá atrás, que é uma coisa importante, porque os caras virão, os espaços aparecerão. Então não muda, deixa o Serna jogar, porque vai ter espaço para o Serna partir. A gente só tem que ter um meio de campo muito atento. Provavelmente a gente vai ter o René ou o Fuentes jogando de lateral esquerdo. E ontem a defesa
Freitas e Thiago Silva não tiveram trabalhos maiores. Nem o Samuel Xavier. Foi um jogo que o Fluminense jogou bem. Mesmo estando jogando no frio e em Porto Alegre. Aliás, por falar em frio, ontem à noite, na hora do jogo, estava 13 graus. Meu termômetro externo aqui estava 13 graus. Bateu, a previsão era um frio de 11 graus e fez. Aliás, esse ano a gente está tendo inverno. Já tem um inverno de quase um mês, que é uma coisa fabulosa, que normalmente o inverno é uma semana, mas está frio. E a previsão para hoje à noite, sem chuva, 9 graus. Eu acredito que sim, nesse momento, está marcando 17 graus. 17 graus. São 8 horas da manhã. 17 graus. É frio, porque o sol saiu. Então, tá frio pra cacete, vai continuar frio. Aí é aguentar, porque eu sou um carioca que detesta o calor, tenho horror a calor e amo o frio. Mas tá frio até pra mim. Frio mesmo. Eu não sou um cara eu não sou um cara friorento não. Mas tenho andado porque aqui em Guapimirim é muito úmido. É um frio muito úmido. Mas é isso, sobre o jogo de ontem, já tá falado o que aconteceu. O Fluminense conseguiu uma vantagem que ninguém esperava, falando com toda a sinceridade do mundo. A gente estava rezando para o Fluminense não perder. E hoje a gente reclama que ele podia ter feito mais um. Nada mais torcedor, né, pô? E agora vamos falar das contratações. Vou voltar a falar o que eu falei no final da semana passada. Ontem surgiu uma notícia que o Fluminense saiu no Bola VIP no Bola VIP. Saiu, o Fluminense conversou com os empresários do Lo Celso, que é um argentino campeão do mundo, baita no jogador, mas que tem um histórico de contusões ultimamente. E foi colocado à venda por 6 milhões de euros. É um jogador ótimo para o Fluminense. Ótimo, ótimo. E é um trabalho ótimo para o Filé. De repente o Filé resolve o problema dele. Esse é um cara que resolve o Fluminense. Mas o nome que eu ouvi não é o do Lo Celso. Também não é o do Odeja, sei lá como é que se pronuncia. Também não é daquele rapaz do... acho que ele é do Vélez, um garoto de 23 anos. Não é também. E não é o Manuelito. Eu gosto do Manuelito. O Manuelito, quando veio para o Fluminense, o Abel explorou pouco ele. E depois o River queria uma grana para ele, aí foi para... jogou na Inglaterra. O Manuelito Lanzini, não é o Manolito, não. O Manuelito tá lá, é um bom jogador. Mas não é ele que eu ouvi falar, não. Vamos ver. Eu mandei um zap pro meu amigo sócio do Fluminense, perguntando se eu posso dizer quem é. Não sei se ele vai deixar. Se ele deixar, eu vou falar. Mas o Fluminense manteve o contato com o Lo Celso, que é um nome que eu particularmente gosto. A notícia que sai agora do Lucas Ribeiro é que o Fluminense ficou mais longe do Lucas Ribeiro, que agora ele está mais próximo do time do Catar, que ninguém sabe qual é. Mas porque lá a grana corre solta, né? Ele quer vir para o Brasil, mas o time dele lá, o Mamelodi, não sei como é que se pronuncia, está gostando mais da proposta do Catar, o que eu acho bastante razoável. Então o Fluminense vai ter que abrir a caixa. Se vai conseguir, não sei. Tem que aguardar. Porque a contratação do Fluminense é sempre uma novela mexicana, né? Você vai contratar quem? O Zezinho, que joga no Ibis. E ele é reserva no Ibis. Vira uma novela. O outro é o Vitinho. Pararam de falar do Vitinho ontem. Será que o Vitinho vem? Se o Vitinho não vem? E começaram a falar mais do Santiago, lá do Portland Timbers. Ontem ele fez até uma assistência, segundo eu vi no Hora do Flu. No Hora do Flu não, no Twitter. O Thiago colocou a assistência dele. Eu ia falar até pro Thiago isso, mas você viu a assistência do Serna? Porque esse rapaz, eu não sei se ele... eu não sei se ele vai ser tudo isso, não. Porque a gente tem que olhar com os olhos gelados. A gente não pode ter emoção nesse negócio. Você vê o número do cara, para começar ele é jovem, isso é legal.
Mas você viu o número do cara? O cara tem 8 gols, 9 gols no último campeonato, 9 gols. E tem 8 assistências. Esse cara vai resolver, ótimo. Todo mundo fica legal. Vocês já viram os números do Bagre para 35, 40 jogos? É mais ou menos a mesma coisa. Por isso que o Fluminense não se interessou em dar o Serna para pegar o tal do Inestrosa. O Inestrosa tem 14 gols na vida. Na vida. O Serna tem 11 gols no Fluminense. Aliás, que dia é hoje? O Serna fez, no início da semana passada, no final da semana passada, o Serna fez 1 ano de Fluminense. Tem 11 gols. Aí você pergunta, e o Inestrosa? Tem 14 na vida. O Atlético Nacional está querendo o Serna, o Fluminense não quer dar, tá certo. Se é para dar o Serna, não traz. 8 milhões de dólares, maluquice, maior ainda. Então eu acho que é perfeito, o Fluminense não dá. E esse rapaz, o Santiago, que também é colombiano, que foi feito no América, nosso próximo adversário na Copa Sul-Americana, que já está há 2 ou 3 anos na MLS, os números dele são muito parecidos com o do Serna. Porque sempre o que vem a grama do vizinho sempre é mais verde. Eu acho que a gente tem que procurar um jogador como é o Lo Celso. O Lo Celso jogou em times bons na Europa. Jogou é campeão mundial pela Argentina. Então esse camarada, se vier, vai somar. Se vier, vai somar. Contundido, aí é um problema do filé e problema do departamento médico do Fluminense fazer uma análise dele, fazer um exame médico e pode vir. Ou então esse outro, que eu não sei se é contundido ou não, vou até fazer uma pesquisa. Se eu posso falar, olha, esse cara que está vindo aí também tem um histórico de contusão brabo. Então eu acho que o Fluminense tem que fazer essa análise. O cara está pedindo 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, não aceitaram. Com sinceridade, nós pagamos pelo Serna 2 milhões de dólares. São os números idênticos para jogar na mesma posição. Não sei nem se o cara joga na esquerda, o Serna joga nas duas. Então eu acho que nós não podemos dar a mancada que a gente deu com o Soteldo. O cara é bichado. Quantos jogos ele fez? 5 minutos lá contra o Chelsea. Somando o resto todo, não deu 3 jogos ainda. Já se contundiu de novo. É isso que a gente quer? Não. Não pode ser isso. E surgiu agora, ontem surgiu, Marcelo Neves do Globo Esporte, do GE, disse que o Fluminense vai buscar o Nino. E é uma boa. Fazer uma zaga com o Nino e Thiago Silva até o ano que vem, depois o Thiago Silva vai parar e o Nino já está aí. Quer dizer, você já está fazendo uma reposição espetacular para depois que o Thiago Silva sair. Enquanto ele não sai, você faz uma zaga de alto gabarito. Quem vai jogar na esquerda, eu não sei. Mas é uma zaga de alto gabarito. O Fluminense vai trazer? Não tenho a menor ideia. O preço que o Zenit vai pagar também não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia de quanto é que o Zenit vai pedir. Mas é uma contratação ótima? Claro que é, pô. É uma ótima contratação. Então o que está se falando de contratação do Fluminense, que surgiu de anteontem para hoje, foi que o Lucas Ribeiro, o Qatar aumentou a proposta, o Vitinho também tem proposta do mundo árabe e está meio apavorado com a torcida do Fluminense pedindo para ele não vir, o que é uma burrice da torcida, é a torcidinha. Ainda mais que ele joga pelo meio, está jogando mais pelo meio. Esse rapaz do Portland Timbers, eu particularmente boto meu pé atrás, estou pedindo um valor muito alto para um cara que tem os mesmos números que o Serna, numa liga pior que a do brasileira. Então a gente tem que olhar por esse olhar, pô. A gente tem que ver por esse olhar. Você vai pagar 5, porque 4 milhões os caras não aceitaram, querem 5, 6. Tem os mesmos números. Ele joga numa liga muito mais fraca do que a nossa, do que o Campeonato Brasileiro, do que a Copa do Brasil. E está pedindo mais do que o dobro do que o Fluminense pagou pelo Serna.
E o Serra tem o mesmo número que ele. E o Serra já está adaptado ao Brasil. É uma boa pagar para esse cara? É uma boa pagar 8 milhões de dólares por Hinestrosa? O Hinestrosa, se pagar 1 milhão de dólares, eu acho legal. 1,5 milhão. O cara é uma aposta, porra. Então deixa o Serra. Vai buscar um cara melhor. E até setembro, a abertura do mercado, vai buscar um cara melhor. O nosso objetivo são as 2 Copas. O Campeonato Brasileiro esquece. Nosso objetivo no Campeonato Brasileiro é brigar pelo 7º lugar, porque aí quem chegar no 7º lugar, pelo menos para a pré-Libertadores, a gente vai. Se for mal nas Copas. Ou se não conseguir vencer as Copas. Uma das Copas. Então, sobre contratação é isso. Vamos falar agora sobre o Grêmio. Grêmio vai ser um jogo duro. A gente tem que estar atento naquele centroavante dinamarquês deles. O cara está fazendo gol. O Grêmio é um time normalmente chato pra gente. É só a gente ver o retrospecto que nós temos com o Grêmio nos últimos anos. A gente não consegue vencer os caras nem lá nem aqui. Quando está vencendo lá ou aqui, a gente leva um gol no final do jogo. Como foi ano passado com o Esquerdinho, que perdeu aquelas 2 bolas pro Soteldo. Foi uma falta aí e um pênalti. E aqui no Maracanã também, ganhando o jogo, deixando os caras empatar. Então eu acho que vai ser um jogo muito difícil. O Grêmio está numa situação ruim. O Grêmio está ali. E a gente precisa fazer mais 3 pontos, que é para começar a respirar. Porque a gente tem 2 jogos atrasados, um jogo fora e um jogo dentro, com 2 times que estão na nossa frente. Tá certo, tem mais jogos, mas Mirassol lá, em Mirassol, e o Ceará aqui. Depois a gente vai pegar Bahia, fora. Fortaleza, eu não sei se é fora ou se é dentro. O Ceará é aqui, Fortaleza é fora também. Então a gente precisa fazer ponto. Vai ser um jogo duro. E eu acho que a torcida, depois desse jogo do Inter, a torcida tem que comparecer. Provavelmente eu irei ao jogo. Falou, gente. Saudações tricolores. Qualquer, vou pedir autorização para falar o nome do argentino. Espero que o Fluminense contrate esse argentino ou o Lo Celso, um dos 2, porque vai resolver nosso problema. Porque estão falando também, isso aí tem um fundo de verdade, que a panelada, o Mano saiu por causa da panela que tem no Fluminense. Ele conseguiu tirar o Marcelo e o Felipe Melo, mas continua lá Ganso, Cano, Samuel Xavier. Esses caras são uma panela. E já deu para notar que 2 foram encostados, que nem Felipe Melo e Marcelo, Cano e Ganso. Isso aí, para quem já foi atleta, no meu caso, não é brincadeira não. Quando o time se fecha a favor dele próprio, contra o treinador, é um negócio ruim. Tem que ter aquilo roxo para encarar e ir mudando. E o Renato está fazendo a mesma coisa que o Ganso, que o Mano fez. O Fluminense tem que ir mais. Ele está trazendo também gente que não pode trazer. Quer trazer o Vitinho, já trouxe o Soteldo. Quer trazer o Vitinho. Será que o Vitinho vai ser paneleiro? Então tem que montar um time com o pessoal da base e esse pessoal novo. Ontem nem o Lescano foi relacionado. Aí a gente vê a torcidinha falando: olha como é que o Botafogo traz o Montouro, olha como é que o Botafogo traz isso, olha como é que o Palmeiras traz isso e está jogando. A gente trouxe. Só que a panela não deixa esses caras jogarem. Aí o treinador tem que encarar. Até amanhã.